Estamos de volta com Conexão Unifeso, o programa que leva a nossa instituição até você. No primeiro bloco, conversamos com a professora Verônica Albuquerque, reitora do Unifeso, e agora vamos conversar com o professor José Feres Ábido Miranda, que é o pró-reitor acadêmico do Unifeso. Seja bem-vindo, professor Feres. Michele, é um prazer estar aqui nesse programa e essa oportunidade de estar conversando com vocês. Professor, o que exatamente significa avaliação institucional? Eu gostaria de iniciar essa conversa dizendo o seguinte: avaliar é um processo inerente à vida humana. A cada momento estamos avaliando tudo, né? Quando a gente pensa nas instituições, nós pensamos em modelos capazes de atribuir, né, por estudos, a valores e identificar a realidade das instituições. Por isso que, muito antes do Ministério da Educação pensar em promover um programa de avaliação das instituições de ensino superior, nós, no Unifeso, desde o ano de 2000, nos preocupamos com isso. E qual era, naquele momento, o objetivo? Era melhor conhecer a instituição, quer dizer, num processo de autoavaliação, de autoconhecimento, para identificar as nossas potencialidades, para identificar necessidades de corrigir rumos, e assim fizemos. Na verdade, nós estávamos seguindo uma orientação a nível mundial que veio a partir de uma grande conferência sobre educação superior que foi realizada em 1998 em Paris, promovido pela Unesco. A Unesco é a organização, é um órgão da Organização das Nações Unidas responsável por promover e estimular o desenvolvimento da educação no mundo, né? E naquele momento estava anunciado nesta conferência de Paris, né, que as instituições de ensino superior deveriam trabalhar para que seus estudantes se convertessem em bons cidadãos, informados, providos de sentido crítico e capazes de analisar problemas da sociedade em busca de soluções, assumindo desta forma ampla responsabilidade social. Ora, a partir desse marco, desse enunciado, se percebeu que era preciso promover grandes modificações na educação superior. E nós sabemos que promover mudança em educação é uma coisa muito demorada, implica uma mudança da cultura das pessoas, do comportamento, né? Tanto dos estudantes e, sobretudo, dos professores. Então, não é uma coisa que se faz de uma hora para outra e muito menos se faz por decreto. Agora, esse enunciado que eu disse, vocês percebem que ele é bastante amplo, ele serve para qualquer curso, né? Eu preciso formar bons cidadãos capazes de agir analiticamente, criticamente e ter uma preocupação com uma responsabilidade social que é inerente a qualquer bom profissional. Então acaba sendo uma formação muito mais ampla. Isso, é uma formação ampla, mas isso não dispensa aquela formação técnica, científica, tecnológica, né, que precisa estar junto. Eu não posso abrir mão do conhecimento específico das profissões, mas isto só não basta. Eu preciso ampliar essa formação para ter um cidadão e um profissional completo. Então, a avaliação institucional, ela serve a esse propósito, né? Nesse trabalho de ampliação dessa formação? Aí, quando a gente começa a falar sobre avaliação, é preciso discutir um pouquinho quais são as modalidades da avaliação e ao que ela se propõe. O primeiro modelo de avaliação que todos nós conhecemos, desde que iniciamos os nossos estudos, né, no ensino básico, no ensino secundário, é a avaliação somativa, a avaliação tradicional, em que eu sou, na grande maioria das vezes, submetido a provas, recebo uma nota,
ou essa nota é de 0 a 10 ou de 0 a 100, né? E recebo uma classificação em função do meu desempenho naquela prova. E às vezes a gente imagina que ter uma boa nota significa que eu sou um muito bom aluno. E isso pode ser verdade, mas também pode não ser. Nessa questão da avaliação, eu vou te dar um exemplo. Um concurso para piloto de avião, 5 pilotos foram aprovados. 2 pilotos tiveram nota 8 e 3 pilotos tiveram nota 6. Eu pergunto para você, com quais desses pilotos você voaria muito tranquila? Professor, eu voaria com aqueles que tiveram a maior nota, né? Nota 8, melhor desempenho. Pois é, acontece que esses pilotos que tiraram nota 8, eles só erraram 2 questões. Mas essas questões diziam respeito à decolagem do avião e à aterrissagem do avião. E como eles erraram essas 2 questões, ou na hora que estavam decolando ou que estavam aterrissando, provocaram um desastre e morreram todos os passageiros. Então, nesse momento, já morri. Então, o que eu quero dizer para você é que nem sempre a questão da nota e da classificação garante que a questão essencial foi avaliada corretamente. Então, nem sempre a maior nota significa o melhor desempenho. Se você sai desse exemplo e vai para qualquer outro exemplo, numa avaliação eu preciso ter definido previamente algumas situações nas quais é impossível, não é permitido não atender. Aquilo é o que se chama de uma avaliação critério referenciada. O piloto pode calcular a distância, dar uma volta maior, pode passar numa zona de turbulência, o avião sacudir muito, balançar muito e vários outros pequenos erros que vão causar incômodo. Mas alinhar o avião na hora de descer e acelerar o avião na velocidade adequada para subir, isso ele não pode errar nunca. Então, nem sempre a nota de uma prova vai me garantir que esses 2 critérios, que são essenciais, eles estão garantidos. Esse tipo de avaliação, que é a avaliação somativa, ela serve para você fazer uma seleção, para escolher pessoas. Mas é preciso compreender que qualquer avaliação não pode ser feita só por um segmento, por uma forma de olhar. É preciso que ela seja feita sobre vários olhares e sobre vários aspectos, várias diretrizes, né? Na avaliação formativa, que é a outra modalidade de avaliação, eu não tenho um compromisso em estar premiando, né, nem de estar punindo o estudante. Eu tenho um compromisso de fazer uma avaliação de forma seriada, então não vai ser uma prova, vai ser ao longo de toda a formação dele, identificar processos nos quais ele ainda não, competências que ele ainda não desenvolveu e estimular a formação dessas competências. Ou identificar grandes potencialidades daquele estudante e incentivar aquelas potencialidades. Mas isso se faz ao longo do tempo. Então, antes que o estudante esteja formado, que ele tenha concluído, eu identifico a dificuldade e recomendo, oriento, estimulo para que ele corrija isso antes da sua formatura. É um acompanhamento. É um acompanhamento, né? Que não está vinculado a uma premiação, não está vinculado a uma punição. Depois eu vou falar um pouco como nós promovemos a avaliação formativa no Unifeso. E é uma forma interessante, é um diferencial para a formação dos nossos estudantes, que atribui a ele, estimula que ele tenha uma formação, em vez de uma formação para a competição, uma formação para a colaboração. Né? Que isso, sem dúvida, professor, acho que é um dos pontos mais demandados dentro do mercado de trabalho, né? Porque se fazendo uma
um levantamento, né? O que é desejado pelo profissional que vai ingressar numa carreira? É a capacidade de trabalhar em equipe, né? É a capacidade também de liderar, né? Mas então toda essa, quer dizer, são outras competências, claro que sem dúvida nenhuma, sem descartar a formação essencial. Então, por exemplo, o médico precisa ser médico sempre, o advogado a mesma coisa e por aí vai. Mas essas outras competências é que tem a ver com esse acompanhamento? Para toda profissão, eu tenho um conjunto de conhecimentos mínimos que precisam ser de competências, não é só de conhecimento, mas competência, que precisam estar mobilizadas para que ele possa exercer a sua profissão. Isso vai se complementando ao longo do curso e depois dele formado, né? Hoje, na sociedade que nós vivemos, ninguém tem a sua formação concluída ao terminar um curso. Ele tem a base para estar permanentemente construindo o seu conhecimento. Agora, isso aí é que está a importância da avaliação formativa. Eu preciso desenvolver no estudante a capacidade de ele se autoavaliar e perceber que ele ainda precisa, em determinados aspectos, aprimorar o seu conhecimento, promover o seu conhecimento, quer dizer, a partir desta identificação por uma maior responsabilidade, né, que ele desenvolve ao longo do seu curso, é que ele vai chegar na sociedade, vai chegar no mercado de trabalho e vai ter a capacidade de saber se ele tem competência ou não para resolver aquele problema. E se ele não tem, ele desenvolveu meios capazes de permitir que ele consiga, então, buscar a informação adequada, complementar a sua formação para poder resolver a questão. Como eu falei no início, lá no enunciado da Unesco, né, a capacidade de análise crítica, de poder estar promovendo intervenções na sociedade a partir de uma formação que ele foi tendo ao longo do tempo. Né? Professor, e exatamente esse ponto que eu queria que o senhor falasse, né, na questão do Unifeso, como que o Unifeso né, trabalha essa questão da avaliação? Então vamos entrar mais especificamente falando da nossa instituição. Né? Eu falei aqui que desde o ano de 2000 que a gente se preocupa com isso, quer dizer, autoavaliar-se é visto no Unifeso como um instrumento de aperfeiçoamento da instituição. E isso começamos em 2000, quando foi em 2006, o Ministério da Educação promulgou a Lei do Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior, que é conhecido como SINAS, né? E, por força de lei, determinou que todas as instituições deveriam se submeter à autoavaliação e também uma avaliação externa promovida pelo MEC. E assim é até hoje. Acontece que nós já tínhamos uma experiência acumulada de pelo menos 6 anos, e isso foi muito importante, porque quando fomos participar de seminários promovidos pelo MEC a nível nacional para a implantação desse novo modelo, nós já tínhamos uma experiência acumulada e que foi muito importante, né, para o desenvolvimento nosso e para a contribuição que demos para até que outras instituições também pudessem se aperfeiçoar. Entramos aí, não só aqui no Unifeso, mas no conjunto das instituições, num momento de grandes processos de avaliação e que ficavam coisas muito dispersas. Então nós organizamos, como vocês podem ver na apresentação que eu estou demonstrando, num gráfico, né, a complexidade de como se dá a questão da autoavaliação no Unifeso através do programa de autoavaliação institucional, que nós consideramos ali, né, os diferentes atores, aí eu estou falando dos estudantes, dos professores, dos funcionários técnico-administrativos, da sociedade, né, quer dizer, porque essa coisa não pode ser olhada de forma fragmentada. Todos esses personagens são muito importantes na avaliação. Paralelamente a isso, atendemos na nossa avaliação, que é feita de 3 em 3 anos, é a chamada avaliação trienal, as 10 dimensões que o MEC preconiza no sistema dos sinais, aquele que eu me referi anteriormente. Isto é obrigatório para todas as instituições.
Todas as instituições de ensino superior, de 3 em 3 anos, são submetidos a um processo de autoavaliação, né? E quando dá renovação do seu reconhecimento, uma comissão externa do MEC vem promover a avaliação in loco, né? Bem, nós não ficamos satisfeitos com isso. Nós entendemos que isso caminhava no sentido daquela experiência nossa anterior, mas não permitia a gente chegar próximo aos nossos cursos. Eu avaliava a instituição como um todo, mas eu não tinha uma ideia mais detalhada de como está o meu curso de medicina, como está o meu curso de engenharia, como está o meu curso de enfermagem. Criamos, então, alguns projetos de avaliação mais específicos para permitir que a gente possa perceber como está cada um desses cursos e quais são esses projetos. Eu vou falar mais de 3 deles, né, que eu considero os mais relevantes para trazer informação sobre cada um dos nossos cursos. O primeiro é um teste que nós chamamos teste de progresso. É uma prova realizada por todos os estudantes que queiram realizar, né? Eles têm a obrigação de estar presente lá porque é uma atividade curricular, né? Mas essa prova não vai dar para ele nenhuma promoção, ele não vai passar de ano por causa disso, e também, se ele não fizer a prova com interesse, ele não vai ser punido por isso. É uma espécie de balizador. De balizador. Só que ele faz essa prova que tem todo o conteúdo do curso dele, que ele deveria ter construído do primeiro ao último ano, né? E ele vai repetindo essa prova em todos os anos. Então, a cada ano eu tenho um gráfico do crescimento do conhecimento que esse estudante vai adquirindo ao longo da sua formação. Isso traz uma segurança muito grande, Isso traz né, uma segurança muito grande. Por quê? Porque não tem aquela história do estudante falar, não, eu fui fazer a prova, estava preocupado e tive que... Não, ele tem toda a tranquilidade, é uma atividade curricular que ele deve fazer com o maior empenho, porque o primeiro e maior interessado é ele vai tem que ficar de frente à realidade dele, ele está prestando conta mais a ele do que a qualquer outra pessoa. Sem dúvida. E isso vai dar para ele uma força muito grande, porque quando ele chegar lá na frente, ele sabe quais são as suas dificuldades e sabe que ele pode buscar a correção dessas dificuldades. Esse é o lado individual, é o lado do estudante. Agora, temos também o lado da instituição. Eu posso perceber que num determinado assunto, numa determinada área do conhecimento, a formação que eu estou dando, o meu projeto pedagógico não está adequado, eu posso corrigir. Ou um cenário de prática onde está inserido o meu estudante não está adequado, eu posso corrigir esse cenário, né? E por aí vai, mas eu passo a ter, quer dizer, um mapeamento de todo o meu curso, estou falando enquanto na gestão da instituição, né, para construir o aprimoramento daquele curso. Por outro lado, o estudante, individualmente, assume uma responsabilidade, deve assumir uma responsabilidade na construção do seu conhecimento. O outro projeto que complementa esse é a avaliação dos nossos professores, né? Então, para eu saber se o meu curso está indo bem e se ele precisa de melhorias, precisa de aprimoramentos, eu preciso saber como estão os nossos professores. E isso é feito através da avaliação do desempenho docente, que é realizado sobre 2 formas. Os estudantes respondem a um questionário avaliando seus professores e os professores se autoavaliam sobre o mesmo tema, né? Vocês vão ver no gráfico que eu apresento ali, que eu demonstro, que eu tenho bolinhas que significam o desempenho do professor, como ele se vê e como os estudantes veem aquele professor. Na maioria das vezes, a opinião do estudante e do professor coincidem. Eventualmente, não. Quando acontece isso, é um motivo e um instrumento importante para que eu tenha a possibilidade de dialogar com o professor
e ver o que está acontecendo. Por que é que você se considera o professor mais justo e os estudantes não consideram você tão justo assim? Então, mas aí tem um ponto aí que eu acho que na verdade, a avaliação ela pode ser vista de uma forma muito positiva, né? Positiva. Porque ela traz muito mais benefícios para o estudante, para o professor, para a própria instituição. Queria que o senhor falasse um pouquinho desses benefícios, né? Quais são os benefícios que a avaliação institucional traz para os estudantes que vêm cursar as faculdades oferecidas no Unifeso? Então, eu acho que um ponto fundamental é esse. No Unifeso, nós desenvolvemos a avaliação formativa. A avaliação formativa é aquela avaliação que, em todos os seus aspectos, identifica dificuldades e permite que essas dificuldades sejam corrigidas antes que o estudante esteja formado. E nós sabemos que os estudantes, cada um tem a sua capacidade individual de aprendizagem. Nem todos aprendem tudo ao mesmo tempo. As pessoas são assim. E isso é um reconhecimento que, na medida em que eu vou, ao longo do curso, identificando as minhas potencialidades, as minhas fragilidades, eu vou buscando compensar. Alguns assuntos são muito mais áridos para determinados estudantes, e para outros não. E isso eu crio uma rede entre os estudantes de colaboração, daqueles que dominam determinados aspectos e outros que têm mais dificuldade. Então, em termos de formação, é um diferencial muito maior, né? Muito maior. Isso faz também que a relação do estudante com o professor se transforme também numa relação de colaboração, de parceria, ao contrário do que se tinha anteriormente, né? De que o professor era o detentor do saber e ele transmitia o saber para o estudante. Ora, nós sabemos que não é assim, né? Nós sabemos que a construção do conhecimento se faz por processos progressivos, sobretudo naqueles em que há interação entre a necessidade que o estudante percebe da aprendizagem, quer dizer, traduzida de uma aprendizagem que é significativa para ele, para a vida, para a sociedade, né? E o papel que o professor tem de facilitar esse processo de entendimento. Então, quando eu estou promovendo uma avaliação formativa, né, eu estou induzindo esse processo de uma forma que não é a forma da concorrência. A avaliação chamada somativa do concurso serve para o concurso, mas não serve para um acompanhamento, não serve para olhar a formação integral do profissional ou do estudante, aquilo que a Unesco preconizou em 1998. Né? Então, eu acho que no Unifeso nós temos um modelo de avaliação, que é um modelo de avaliação bastante inovador, com bases conceituais muito sólidas, tanto é que nós temos agora, né, no último ano, a publicação de um livro, né, que eu vou deixar para vocês apresentarem aqui a capa desse livro, né, sobre a avaliação institucional de 15 anos, né, no Unifeso, no volume 1 e no volume 2, em que tudo isso que eu estou conversando com você também está documentado, né, está disponível, está na biblioteca do Unifeso, ele pode ser adquirido por meio eletrônico, né? Mas esse livro traduz essa experiência que é nossa. Nós tivemos num seminário promovido pelo INEP, o Instituto do MEC, que cuida da avaliação, que várias experiências foram apresentadas no país. E nenhuma delas, das que eu presenciei lá nesse seminário, que era de toda a região sudeste, tinha a abrangência com a qual nós havíamos desenvolvido esse processo aqui no Unifeso. Foi a partir desse momento que nós resolvemos, então, publicar essa experiência, porque ela demonstra, né, a qualidade com que nós e o empenho que nós nos envolvemos com essa questão da avaliação institucional e o diferencial que isso é, tanto para os nossos estudantes
quanto para os nossos professores, né? Professor, quero agradecer muito pela sua presença no nosso programa. Infelizmente, nós já estamos com o tempo estourado, né? Poderíamos até conversar mais sobre isso, com certeza teremos novas oportunidades de trazer novamente esse assunto tão importante. Quero lhe dar os parabéns também, porque eu sei do seu empenho, né, nesse tema e da importância que isso é, né? A questão da avaliação é fundamental para o desenvolvimento de qualquer formação e no Unifes eu sei que esse ponto tem um lugar de destaque. Perfeito. Né? Muito bem, obrigado pelo convite e eu acho que é uma demonstração da importância que a nossa instituição atribui à avaliação como promotora da sua qualidade. Obrigada mais uma vez, professor. E muito obrigada a você também que nos acompanhou até agora aí de casa e da internet. Lembrando que todo o conteúdo do Conexão Unifeso você também assiste no nosso canal no YouTube. Até semana que vem.